Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo a gente vai continuar tratando de contabilidade geral, falando aqui sobre os seguintes assuntos. Vamos habilitar aqui o marca-texto. A gente vai falar sobre plano de contas, tá? Tratando de conceitos, elenco de contas, função e funcionamento dessas contas, ok? Vamos lá. Sobre as contas contábeis, a gente precisa entender o seguinte: as contas contábeis, elas constituem-se das representações escrituradas de bens e direitos, que são os ativos, e obrigações, que são os passivos, certo? É o meio de representação qualitativo e quantitativo dos fatos patrimoniais de mesma natureza, ocorridos ou que irão ocorrer. Né? Esse irão ocorrer é porque a gente está falando aqui do regime de competência. As contas do ativo, elas são dispostas em ordem crescente de realização. Como assim? Ela vai do mais rápido de realizar o quê? Transformar em dinheiro, até o menos rápido de transformar em dinheiro. Então, aqui em cima sempre vai ficar caixa, porque caixa já é dinheiro, tá bom? Então, caixa vai vir aqui em cima e aí eu vou elencando por ordem quais contas vêm em seguida, com base nesse critério de realização, ou ainda chamamos de critério de liquidez, tá? Então, da mais líquida a menos líquida. E as contas de passivo são dispostas em ordem crescente de pagamento ou exigibilidade. Então, os passivos, eu vou colocar, aqui eu tenho que pagar primeiro, acima, e vou elencando até chegar na que eu tenho mais prazo para pagar. E aí essa vai ser a última, tá bom? Vamos lá. Alguns exemplos de contas, né? Começando pelas contas do ativo. Então, vamos mudar aqui a cor do marcador. Ativo, dinheiro no banco. Qual é a conta? Banco, conta, movimento. Dinheiro no caixa. A conta é caixa. Mercadorias para revenda. Estoque. Tá? E as contas de passivo. As contas de passivo também temos diversos exemplos. Vamos mostrar aqui 3 deles. Para as contas de passivo, a gente tem, por exemplo, salários empregados, conta salário a pagar, compras a prazo, conta duplicatas a pagar, certo? Porque os passivos são as obrigações, né? Enquanto os ativos são os bens e direitos. Tributos do governo, impostos a pagar. Então, as obrigações são passivas, né? Geralmente, elas têm esse a pagar no final. Não são todas, mas a grande maioria tem, tá? E falando das contas do patrimônio líquido, as contas do PL, a gente tem uma bastante clássica, que é o seguinte: direito investido dos sócios, dinheiro investido dos sócios, vai compor o chamado capital social da empresa. Então, dinheiro investido dos sócios é capital social, tá? Então, temos aqui alguns exemplos das contas contábeis. E quais são os elementos que eu preciso ter nas contas contábeis? Primeiro, o título da conta, como a gente viu, caixa, banco, salário a pagar, capital social, a data,
né, a data da operação, um histórico que informe o que é que está acontecendo naquela operação, o valor a débito, né, o que foi debitado em alguma ou algumas contas, o valor também, ou seja, o valor que foi creditado em alguma ou algumas contas, o saldo, que eu vou fazer débito menos crédito, se o saldo maior for débito, fica devedor. Se eu fizer débito menos crédito, o saldo maior for credor, o saldo é credor. Tá? E aí esse saldo vai ser devedor, quando na situação que eu acabei de falar, né, quando débito maior que crédito. O saldo credor é justamente quando o débito menor que o crédito. E saldo nulo, saldo zero, é quando o débito é igual a crédito. Ok? Então, tudo isso são elementos das contas contábeis. Sobre o plano de contas propriamente dito, essa é uma fase, pessoal, que antecede a escrituração contábil. Né? Ela antecede a contabilidade propriamente dita. Porque para que eu faça lançamentos contábeis, para que eu execute a escrituração contábil, eu tenho que primeiro ter um bom plano de contas organizado, porque eu vou escriturar, eu vou fazer lançamentos, tudo utilizando como base esse plano de contas. Então, esse plano de contas é meio que uma fase de organizar a casa para receber a escrituração, para receber os lançamentos, tá certo? Então, a gente tem aqui um conceito. Consiste na relação das contas de uma empresa dentro dos relatórios, através de um agrupamento ordenado, que são utilizadas pela contabilidade e indispensável ao registro dos fatos contábeis. Verdade. Né? E aí a elaboração desse plano de contas vai levar em consideração o objeto social da empresa, se é primeiro, segundo, terceiro setor, a finalidade dessa empresa, a natureza jurídica dela, as características individuais e também o porte dessa empresa. Tudo isso, objeto social, finalidade, natureza jurídica, características individuais e porte, tudo influencia no plano de contas, porque vai fazer com que, a depender do objeto da finalidade, eu faça a escrituração de uma forma ou de outra. Quanto à natureza jurídica, vai ser obrigatório eu fazer mais ou menos escriturações de acordo com a natureza jurídica. Com o porte também, a depender do porte da empresa, eu faço mais ou menos escrituração. Além das características individuais, né, que vão dar a personalização desse plano de contas para a empresa. Tá? Então, tudo isso tem que aparecer no plano de contas. E aqui a gente tem um exemplo de como é que funciona esses planos de contas num sistema contábil. Tá? Então, eles seguem uma lógica numérica, pessoal. Esses planos de conta, eles têm uma lógica numérica. Tá? Por exemplo, as contas de ativo. Então, eu vou sempre iniciar as contas de ativo com o número 1. Já as contas de passivo, eu vou sempre iniciar todas as contas de passivo com o número 2. Já as contas de receita e despesa, né? As de despesa, eu vou sempre lançar contas de despesa, vou colocar no plano de contas, iniciando pelo número 3. As de receita, eu vou sempre colocar no plano de contas, iniciando com o número 4. É obrigatório? Não, mas é bastante comum. Tá? E aqui a gente está usando para exemplificar como é que a gente faz. E aí, por exemplo, né, eu cheguei nas de ativo.
que tem o número 1. Né? O número 1 é ativo. Agora, se ele for circulante, ou seja, se a expectativa de liquidez dele, de transformação em dinheiro, foi em até 1 ano, né? Um ativo circulante. Aí, o que é que eu faço? Né? No nível 1, eu já mantive o número 1. No nível 2 de numeração, eu coloco 1, que já era o primeiro, ponto 1, que é o segundo. Então, esse primeiro 1 me mostra que a conta é de ativo e este segundo 1 mostra que é ativo circulante. Se fosse ativo não circulante, seria 1.2, tá? E aí eu estou falando da conta da banco conta movimento. Desculpa. Na conta movimento, eu sei que é um ativo circulante, né? Porque o primeiro e segundo nível estão me mostrando isso. E o terceiro nível eu ponho lá 2. Então, 1.1.2 é uma conta de ativo circulante chamada banco conta movimento. E o nível 4? Aí eu quero saber qual conta bancária é essa, né? Então, é a conta da Caixa Econômica Federal. Então, nível 1 me diz que é um ativo. Nível 2 me diz que é um ativo circulante. Nível 3 me diz que é banco conta movimento. E aí o nível 4, que é o 01, me indica que são as contas, ou é a conta que a empresa tem na Caixa Econômica Federal. Tá? Então, essa é a lógica dos níveis de plano de contas. E aí, num sistema real, dificilmente a gente pesquisa ou busca as contas pelo nome. Tá? Comumente, a gente puxa pelos números. Então, eu ponho lá 11201. Né? 1201. Aí o plano de contas vai me dar a conta banco, conta movimento da Caixa Econômica Federal. Eu vou lá e faço o registro. Tá? Mesma coisa para os passivos. Nível 1. Então, no nível 1, eu sei que todas que iniciam por 2 são contas de passivo. Nível 2. Então, a 2.1, né? Aqui está a 2 no nível 1.1, significa dizer que é conta de passivo circulante, ou seja, tem que pagar em até 1 ano. Passou de 1 ano, seria 2.2. Tá? No nível 3, vai me dizer qual conta de passivo circulante é. Então, é a conta de salários a pagar. Então, nível 2, número 2 vai dizer que é passivo. 2.1 vai me dizer que é passivo circulante. 2.1.1 vai me dizer que é a conta de salários a pagar. Quais salários a pagar? Eu tenho aqui os da matriz. Né? Dependendo do tamanho da empresa, etc., se eu tenho poucos funcionários, eu posso dizer, é do funcionário José, é da funcionária Maria, é da funcionária Ana, do funcionário João. Tá? No caso aqui é do salário da matriz. Então, 2, eu sei que é passivo. Ponto 1, eu sei que é circulante. Ponto 1, eu sei que é salários a pagar. E o 01 aqui significa dizer que são os salários da matriz. Tá bom? Mesma coisa, mesmo raciocínio para as contas de despesa. Então, no nível 1, aquelas que começam por 3, eu sei que são as contas de despesa. Então, isso aqui vai me dizer que é despesa. Qual despesa? Custo dos produtos vendidos. Custo para efeito de escrituração é similar à despesa, tá? Então, o nível 2 vai mostrar. Nível 1 é despesa. Nível 2 aqui está me dizendo que é um custo de produto vendido. Nível 3 é o custo dos materiais especificamente, tá bom? Custo dos materiais. Então, 3 vai dizer que é despesa. Ponto 1 vai dizer que é o custo do produto vendido. Ponto 1, de novo, vai dizer que é o custo dos materiais. Quais custos de materiais? Dos materiais aplicados. Então, o que é que acontece? 3,
eu sei que é despesa. Ponto 1, eu sei que são os custos de produto vendido. Ponto 1, eu sei que são os custos de materiais. E o 01 aqui me indica que são custos dos materiais aplicados, tá certo? E aí, receita. Nível 1, eu sei que eu tenho que pôr 4, porque 4 representam todas as contas de receita. No nível 2, é a receita líquida. Então, se é a receita líquida, então vai ser 4, porque 4 representa receita, e 1, porque esse 1 representa que é receita líquida. Qual? É a bruta de vendas. Está dentro lá das receitas líquidas, tá? Para chegar na receita líquida. Então, 4, receita. Ponto 1, receita líquida. Ponto 1, de novo, é a receita bruta de vendas. E aí, detalhando mais, né, já foi o terceiro nível, o quarto nível. São as receitas de serviços prestados. Então, 4 vai me indicar que é uma receita. Ponto 1 vai me indicar que é receita líquida. Ponto 1, de novo, vai me indicar que é a bruta de vendas. E o 03 aqui significa dizer que são as contas de serviço prestado, receita com serviço prestado. Alguns planos de contas têm mais níveis de detalhamento, tá? Então, vai dar necessidade da empresa. Mas isso aqui dá para a gente entender bem como funcionam os níveis do plano de contas. Beleza, pessoal? E aí, para a gente fechar aqui essa aula sobre plano de contas, vamos responder a umas questões. Opa, bem um spoiler do gabarito, né? Vamos responder aqui essa questão CESP 2015 da CGE do Piauí, concurso para auditor. A conta duplicatas descontadas representa uma aplicação de recurso. Vamos lá. Duplicata descontada, pessoal, é o seguinte, eu vou no banco, desconto essa duplicata e recebo dinheiro. Então, é uma espécie, entre aspas, de empréstimo. Portanto, é um passivo, tá? Então, passivo não é uma aplicação de recurso. Passivo é uma origem. Origem. Opa, uma origem de recurso, tá? Portanto, aqui o nosso gabarito é, errado. Duplicata descontar é um tipo, entre aspas, de empréstimo, portanto, é uma origem de recurso e não uma aplicação. Próximo. Questão lá de 2010, concurso do TRE da Bahia. Diz o seguinte, as contas do ativo compreendem as aplicações de recursos em bens e direitos. Então, vamos lá. Ativo é origem ou aplicação de recurso. Ativo é aplicação de recurso. Não é? Ativo é aplicação, passivo e PL são origens. Em bens e direitos. Correto também, não é? Porque ativos são bens e direitos. Então, o gabarito dessa daqui é certo, ok? Então, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui nessa aula. Forte abraço a todos e até uma próxima.